Quantas vezes você já escutou aquela voz dizendo que não vai dar certo? Às vezes ela soa como um amigo preocupado, outras vezes como o seu próprio pensamento tentando te proteger. Mas o que pouca gente percebe é que o medo e a insegurança são mestres em se disfarçar de conselhos sensatos. Eles falam manso, usam argumentos lógicos e até citam experiências passadas para justificar a estagnação. São essas vozes internas e externas que fazem barulho demais na hora em que você mais precisa de clareza. A dúvida não grita para te impedir, ela sussurra para te convencer. E é justamente por isso que o primeiro passo para avançar é aprender a calar o barulho. O silêncio, nesse caso, não é ausência de som. É presença de consciência. É quando você deixa de dar palco para quem nunca construiu nada e começa a ouvir a única voz que importa, a da sua convicção. A dúvida só tem força quando você a alimenta com atenção. Quando você para de discutir com ela e começa a agir, o barulho some, porque a ação é a única linguagem que o medo não entende. Tudo que é verdadeiramente sólido começa invisível. Antes da árvore tocar o céu, ela precisa se aprofundar na terra. Antes do milagre aparecer, há sempre um processo oculto, silencioso e muitas vezes ignorado. Pense no bambu chinês. Ele passa anos crescendo debaixo da terra, invisível aos olhos, sem nenhuma evidência de que algo está acontecendo. Mas quando finalmente rompe o solo, cresce metros em semanas. A força não está no que aparece, está no que ninguém viu. Assim também é com você. As fases em que parece que nada está avançando, em que você sente que está no escuro, são na verdade os momentos em que suas raízes estão sendo cravadas com mais firmeza. Não existe construção duradoura sem fundação profunda. E fundação se faz no anonimato, na persistência silenciosa, no trabalho não aplaudido. É aí que você desenvolve a estrutura que vai sustentar tudo o que está por vir. O mundo celebra os frutos, mas são as raízes que determinam a permanência. Não tenha pressa em aparecer. Tenha paciência para se enraizar. O que você faz, quando ninguém está olhando, revela quem você realmente é. No silêncio da madrugada, longe dos holofotes, das curtidas e dos elogios, é onde a verdadeira disciplina nasce. É fácil agir bem quando há plateia. Difícil é manter a integridade quando não há ninguém para aplaudir. É nesse escuro que se separa a intenção da ação. Muitos têm grandes planos, mas poucos sustentam hábitos consistentes sem reconhecimento. A disciplina no escuro é o que constrói a base invisível do seu caráter. É acordar cedo quando o mundo dorme. É estudar quando todos se distraem. É persistir quando a vontade de parar grita. Enquanto alguns vivem apenas de intenções declaradas, outros constroem com ações silenciosas. E é esse esforço sem testemunhas que cria força interior. Porque, no fim, o palco não sustenta ninguém por muito tempo, o que sustenta é a integridade forjada nos bastidores. Quem é fiel no pouco, mesmo quando ninguém vê, está se preparando para carregar o muito com maturidade. Vivemos uma era onde parecer em movimento é quase obrigatório. Postar, mostrar, atualizar como se o valor de uma jornada estivesse na frequência com que ela é exibida. Mas a urgência de parecer produtivo pode te afastar do que realmente importa. O propósito é como correr em uma esteira esperando chegar a algum lugar. Você transpira, se cansa, sente a exaustão, mas não saiu do lugar. Muitos confundem velocidade com progresso. A pressa de mostrar resultados, de parecer ocupado, de se provar, é um desvio disfarçado de ação. Às vezes o movimento mais sábio é interno: pensar, refletir, ajustar mesmo que por fora pareça estagnação. Construir de verdade exige foco, exige intenção e principalmente exige coragem para desacelerar quando o mundo inteiro exige pressa. Não viva para parecer que está indo bem. Viva para, de fato, construir algo que faça sentido. Porque quando o propósito guia o movimento,
Cada passo tem peso. E quem anda com propósito não se perde tentando impressionar quem não vai estar lá quando a caminhada apertar. Silêncio não é fraqueza, não é ausência de ação, nem falta de opinião. Silêncio, quando usado com sabedoria, é estratégia. Enquanto muitos falam demais para parecer que sabem, quem realmente sabe escolhe quando e como falar. Ficar em silêncio é, muitas vezes, um ato de inteligência, uma pausa consciente para observar, entender e se preparar. Não é punição, é posicionamento. Quem silencia não está se escondendo, está se fortalecendo. É no silêncio que se formam os grandes planos, que a mente organiza ideias, que o coração escuta o que o barulho do mundo tenta abafar. O silêncio é onde o espírito se alinha com o propósito. E quando chega a hora certa, a fala vem afiada, a ação vem precisa. Quem aprende a usar o silêncio como terreno fértil, nunca age por impulso, mas por convicção. E no fim, o mundo respeita quem sabe calar na hora certa, tanto quanto quem sabe falar com verdade. A validação tem um gosto viciante. Um elogio aqui, um aplauso ali e pronto. Nos sentimos vivos, vistos, importantes. Mas há um perigo sutil nesse desejo de ser notado antes da hora. Quando você se expõe cedo demais, mostra um processo que ainda está em formação, vulnerável, frágil. E o que ainda está em construção não foi feito para ser testado pelo olhar crítico do mundo. A sedução da validação é uma armadilha disfarçada de recompensa. Ela te faz confundir aceitação com realização. Faz você buscar reconhecimento, em vez de resultado. E o preço disso é alto. Muitos desistem de um caminho promissor só porque expuseram um rascunho e não suportaram a crítica. A verdadeira força está em proteger o processo, em construir no silêncio, em respeitar o tempo das raízes antes de mostrar os frutos. Quando você se compromete mais com o progresso do que com a aprovação, a validação perde o poder de te controlar. E aí, quando você finalmente aparecer, o que entregará ao mundo será impossível de ignorar não por gritar mais alto, mas porque construiu algo que fala por si. Algumas das maiores transformações acontecem longe dos olhos curiosos, no invisível, no silêncio, no anonimato. Existe uma força quase mágica em crescer fora do radar. É ali que você pode errar sem julgamento, testar sem pressão, ajustar sem alarde. Enquanto todos olham para quem está no palco, os verdadeiros construtores estão nos bastidores, firmando estruturas que o tempo não derruba. O invisível molda o inabalável. Não há holofote que substitua a solidez construída na sombra. Quando ninguém está vendo, você tem liberdade. Liberdade para explorar, experimentar e, principalmente, amadurecer. Quem cresce sem ser notado cresce com mais profundidade. E quando finalmente aparece, chega com um peso que não precisa se anunciar. O mundo talvez não veja você agora, mas tudo o que você está fazendo em silêncio está criando raízes tão profundas que no tempo certo, o seu impacto será inevitável. Invisível hoje, inabalável amanhã. Muitos parecem fortes, até a primeira ventania. É fácil construir uma imagem de força, difícil mesmo é ter estrutura. Tem gente que ergue castelos com palavras, mas sustenta tudo com palitos de fósforo. Bonito por fora, frágil por dentro. A aparência é sedutora, mas não aguenta a pressão. E a vida, cedo ou tarde, vai testar a solidez do que você construiu. Vai soprar, vai tremer, vai exigir mais do que você mostra. Enquanto uns vivem para aparecer, outros escolhem o caminho mais longo, o da construção silenciosa. Eles não têm pressa de aparecer porque sabem que estão colocando tijolo sobre tijolo. Sabem que estrutura leva tempo, exige esforço invisível, escolhas difíceis e uma disciplina que ninguém aplaude. Essas pessoas não se impressionam com holofotes, porque estão ocupadas plantando fundações profundas. Catedrais não se constroem da noite para o dia. Elas começam com escavações, com cálculos invisíveis, com cimento no silêncio. E quando ficam prontas, atravessam séculos.
Diferente das fachadas que desabam na primeira crise, as construções sólidas resistem ao tempo, à crítica e à inveja. Então, antes de parecer forte, seja forte. Não invista na embalagem e abandone o conteúdo. Não é sobre o que os outros veem. É sobre o que você aguenta quando ninguém mais está segurando você. Porque no fim, a vida revela. Quem é fachada quebra fácil. Quem é estrutura permanece de pé, mesmo depois da tempestade. Você não precisa gritar para ser respeitado. Autoridade de verdade não se impõe, se conquista, e muitas vezes em silêncio. É no bastidor, longe do palco, que se forma o tipo de pessoa que, quando fala, não precisa levantar a voz. Sua presença já diz tudo. Seus resultados falam por ela. Sua conduta constrói uma reputação que ninguém pode comprar. Vivemos em tempos barulhentos, onde muitos confundem atenção com admiração, onde se acredita que para ter impacto é preciso se exibir, se justificar, se promover. Mas quem realmente constrói algo valioso entende que o respeito não nasce do excesso de palavras, mas da consistência das ações. Autoridade silenciosa é quando você entra em um lugar e, sem dizer nada, as pessoas prestam atenção. Não por medo, mas por reconhecimento. Porque você provou, com atitudes, quem você é. Porque você fez o que precisava ser feito, mesmo quando ninguém estava olhando. Porque você não precisou de holofote para crescer, você se fortaleceu no escuro. E o mais impressionante, esse tipo de autoridade não precisa ser anunciada. Ela é percebida. Ela é sentida. É o tipo de influência que não depende de likes, de aprovação ou de manchetes. É construída em silêncio, mas ecoa para sempre. O silêncio, muitas vezes, é visto como ausência ou falta de ação. Mas, na realidade, ele é um campo fértil para a visão. No mundo acelerado em que vivemos, onde o ruído e a constante busca por validação estão à espreita, é fácil perder de vista o valor do silêncio. No entanto, é nesse espaço de quietude que nossas ideias mais profundas e transformadoras têm a chance de florescer. Quando paramos para silenciar a mente e o ambiente, damos espaço para a criatividade. O silêncio não é a ausência de ação, mas a preparação para algo grandioso. É no silêncio que os pensamentos mais genuínos surgem, longe das distrações externas e das pressões do imediatismo. Quando nos permitimos esse espaço, temos a oportunidade de refletir, ponderar e planejar com mais clareza, sem pressa de apresentar resultados para os outros. Além disso, o silêncio é essencial para o alinhamento com o propósito. Quando a mente está tranquila, podemos perceber com mais precisão os passos a seguir, identificar o que realmente importa e estabelecer a direção correta. É no silêncio que a visão se torna nítida, onde a verdadeira intenção se revela e onde a conexão com aquilo que realmente desejamos realizar é restaurada. Portanto, o silêncio não é apenas uma pausa, é uma estratégia vital. Quando você usa o silêncio para se concentrar, para fortalecer sua visão e para cultivar suas ideias, você constrói as bases de algo que será sólido e duradouro. As grandes mudanças, as transformações verdadeiras, começam nesse espaço quieto, onde a mente é livre para criar e o coração é livre para se guiar. A diferença entre ser lembrado e ser respeitado é crucial para a construção de um legado duradouro. Na sociedade atual, onde a fama e a visibilidade rápida estão sempre ao alcance de um clique, muitos buscam ser lembrados. Porém, ser lembrado é muitas vezes um efeito passageiro, uma lembrança superficial que pode se dissipar com o tempo. Aqueles que gritam, que se expõem sem profundidade, podem ser celebrados por um instante, mas sua notoriedade tende a ser efêmera. Por outro lado, ser respeitado é um processo mais profundo e sustentável. O respeito não é conquistado por meio de palavras vazias ou performances momentâneas, mas sim por meio de ações consistentes, atitudes éticas e conquistas genuínas.
Aquele que constrói sua trajetória de forma sólida, sem se preocupar em chamar atenção o tempo todo, é respeitado por sua integridade, sua consistência e sua capacidade de se manter firme em seus valores, independentemente das circunstâncias. Aqueles que buscam o respeito, e não apenas a lembrança, sabem que a construção de um legado real exige tempo, dedicação e, muitas vezes, sacrifícios. O respeito é a recompensa de quem persevera em sua jornada com humildade, quem busca crescer sem alarde e quem se dedica a criar algo significativo, não apenas para ser reconhecido, mas para deixar uma marca verdadeira no mundo. Paciência ativa é a chave dos mestres. A paciência que a maioria conhece é uma espera passiva, onde se fica parado, aguardando que algo aconteça. No entanto, a paciência ativa é uma prática mais profunda. Ela envolve esperar, mas não de forma inerte. É uma espera que se transforma em ação estratégica. Ao longo de todo o processo de construção, o silêncio pode parecer uma pausa, mas na verdade é o momento onde as sementes estão sendo cuidadosamente plantadas, os ajustes estão sendo feitos e a preparação está sendo realizada. Mestres, em qualquer área sabem que o tempo de espera não é o tempo de estagnação. Cada momento de silêncio, cada passo aparentemente pequeno, é uma preparação para o grande avanço. Eles sabem que grandes conquistas demandam tempo e principalmente uma ação paciente, mas focada. Não se trata apenas de esperar o momento certo, mas de usar cada dia como uma oportunidade para evoluir, aprimorar e se preparar para o futuro que ainda está por vir. A paciência ativa não é sobre esperar passivamente pelas condições ideais. Ela é sobre agir de forma estratégica e, ao mesmo tempo, manter a confiança de que, no momento certo, os resultados aparecerão. Essa abordagem não só garante um progresso contínuo, mas também fortalece o caráter e a resiliência para enfrentar os desafios que surgem ao longo do caminho. O vício moderno pela aparência de progresso é um dos maiores obstáculos para a verdadeira transformação. Em uma sociedade onde as redes sociais e o consumo de informações em tempo real dominam, há uma pressão constante para demonstrar que estamos avançando, mesmo quando, na realidade, o progresso é apenas superficial. Este vício pela aparência cria uma ilusão de sucesso, onde as pessoas estão mais preocupadas com a imagem que projetam do que com o trabalho real que está sendo feito nos bastidores. Em vez de focar no processo profundo e constante de evolução, muitos buscam o reconhecimento imediato, o aplauso rápido que pode ser intoxicante, mas é ao mesmo tempo perigoso. A busca incessante pela validação pública gera um ciclo de comparações e medos, o que muitas vezes impede que as pessoas se concentrem em suas verdadeiras metas. A aparência de estar avançando se torna mais importante que o progresso real, que acontece frequentemente nos momentos silenciosos e sem espectadores. Este vício pela performance não só gera frustração quando os resultados demorados não aparecem, mas também desvia a atenção do que realmente importa: o esforço contínuo e silencioso que molda os maiores sucessos. Quando buscamos constantemente ser vistos, corremos o risco de perder de vista o que estamos realmente construindo. Por isso, é crucial questionar esse padrão e resgatar a importância de um progresso silencioso, fundamentado em ações consistentes e não em aprovação externa. A solidez invisível das grandes conquistas é um conceito muitas vezes negligenciado, mas que revela a verdadeira força por trás de tudo que perdura. As maiores realizações da vida raramente são o resultado de momentos de brilho repentino ou de visibilidade imediata. Elas começam em silêncio, nas pequenas escolhas feitas longe dos olhos do público, na persistência invisível, nos ajustes feitos sem o reconhecimento imediato. Cada passo dado nos bastidores, cada ação que parece sem impacto no momento, é o alicerce para algo duradouro e significativo. É fácil se deslumbrar com os sucessos que aparecem de repente, como se tivessem surgido do nada.
Mas a verdade é que as grandes conquistas são construídas sobre uma base sólida de decisões, ações e falhas que não são visíveis. As pessoas muitas vezes não percebem o trabalho duro, a paciência e os sacrifícios feitos enquanto o mundo estava ocupado com outros tipos de progresso, mais visíveis e chamativos. No entanto, é essa construção invisível que, um dia, quando revelada, impacta de forma inegável. O segredo está em fazer o que é necessário, mesmo quando ninguém está olhando. Essas pequenas escolhas que parecem insignificantes são, na verdade, as pedras fundamentais de uma grande realização. Por mais que, no começo, pareçam não fazer diferença, é a soma delas ao longo do tempo que gera algo grandioso. As grandes conquistas não surgem do brilho de um único momento, mas da constância e da determinação silenciosa. Com o tempo, a solidez do que foi construído, no silêncio e na invisibilidade, se torna impossível de ignorar. A fé racional é aquela que não espera ver os resultados para começar a agir. Ela não se baseia em crenças vazias, mas em uma confiança fundamentada no processo, na consistência e na ação constante. Agir antes de ver os resultados é o verdadeiro poder, porque se trata de construir uma base sólida, mesmo quando o sucesso ainda parece distante. Essa fé não é passiva. Ela é ativa, estratégica e orientada para o longo prazo. Ela acredita que a colheita virá, mesmo quando o campo parece vazio. Quando você age com fé racional, você não está esperando por sinais externos para justificar suas ações, mas sim criando o seu próprio caminho, com passos firmes, mesmo sem ver a linha de chegada. A verdadeira força está em persistir, mesmo sem a garantia imediata de que seus esforços serão recompensados. Acredite que a construção gradual do seu trabalho, com paciência e dedicação, vai se traduzir em resultados concretos no futuro. É esse tipo de fé que molda os grandes conquistadores da história. Eles não desistiram porque não viram resultados imediatos. Eles continuaram, mesmo quando a estrada estava longa e solitária, confiantes de que, ao agir com consistência, o sucesso seria inevitável. A verdadeira prova de fé está em fazer o que é necessário, sem esperar reconhecimento, mas sabendo que o impacto virá, mais cedo ou mais tarde. Se você se identificou com esse conceito, compartilhe com alguém que precise dessa inspiração. Comente "Eu vou mudar", para mostrar que está comprometido com essa jornada de fé racional e ação consistente. Seu comentário é um reflexo do seu compromisso.